Dica do dia, vírgula antes do i. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal. Muitos me perguntam acerca da vírgula antes do i. Professor, esclarece essa dúvida aí. Quando que essa vírgula é obrigatória? Quando que ela é proibitiva? Esclarece aí, por favor, essa dúvida. Eu sempre fico enganchado aí nessa dúvida. A vírgula antes do i. Muitos falam também e, né? Vírgula antes do e. Vou dividir, moçada, a explicação em 3 partes, tá? Primeira parte, casos proibitivos de vírgula antes do i, tá bom? Segunda parte, casos facultativos e, por fim, os casos de emprego obrigatório de vírgula antes do i. Vamos lá, vem comigo aqui, nós vamos apresentar exemplos, na sequência vamos sumarizar todo esse entendimento aí de uma forma bem didática, tá? Simbora, moçada, você tá vendo aqui, ó, no primeiro slide, essas 2 primeiras frases. Olha só, na primeira, trabalha à tarde e estuda à noite. Vem comigo aqui, cara, ó. Você tem aqui, ó, a primeira oração, né? Trabalha à tarde, sujeito dela, ele, né? Ele, uma terceira pessoa do singular. Ele ou então ela, né? Uma terceira pessoa do singular. Estuda à noite, sujeito dessa segunda oração, também uma terceira pessoa do singular, ele ou ela. O que você tira daqui, ó? Você tem, moçada, olha só, orações de mesmo sujeito. O sujeito da primeira oração é o mesmo sujeito da segunda oração. Concorda? Maravilha. Nessa situação aqui, queridos, o que acontece? Ó? Vírgula antes do i é algo que, ó, é algo proibitivo. A vírgula antes do i, ela é proibitiva. Por quê? Porque o i está conectando orações de mesmo sujeito. Olha o segundo caso aqui, ó. Estudei português, matemática e direito, né? Estudei português, matemática e direito. Observe esse i, né? Ele está no final de uma enumeração. Você está aqui enumerando as matérias, né? As disciplinas que você estudou, português, matemática e direito. Então você tem aqui, ó, vamos pôr assim, i, final de enumeração. Quando o i está no final de uma enumeração, galera, a vírgula antes do i, ela é proibitiva, né? Ela é proibitiva. Você não está autorizado a empregar a vírgula antes do i final de enumeração. Então, veja, esses 2 primeiros casos, né, ilustram situações, né, em que é proibitiva, né, a vírgula antes do i. São os casos proibitivos. Tá certo? Você não está autorizado a pôr vírgula antes do i. Resumidamente, quando o i conecta orações de mesmo sujeito, quando o i está no final de uma enumeração. Beleza? Vamos em frente. Próxima situação. Você está vendo aqui mais 3 frases. Olha só. 3 frases. Vamos entender cada uma delas. Olha aí a frase de número 3, né? O marido trabalha no escritório e sua esposa, vírgula, em home office. Essa vírgulazinha aqui nós já estudamos, né? Já houve uma dica aí, né? Recupera aí, vírgula vicária, né? Essa vírgula aqui é resultado da omissão de uma forma verbal já citada, não é isso? O marido trabalha no escritório e sua esposa trabalha em home office. Eu omiti a segunda aparição aí do trabalha e a omissão dessa forma verbal já citada tem que ser paga com uma vírgula, tá? Aí vamos avaliar a necessidade de vírgula aqui antes do i. Galera, olha só, vem aqui na tela. Sujeito da primeira oração, o marido trabalha no escritório. Sujeito marido, tá? Sujeito da segunda oração, sua esposa trabalha em home office, sua esposa. Meus amigos, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos orações com diferentes sujeitos. O sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração. Confere? Maravilha? Nesta situação, meus amigos, olha só, a vírgula antes do i, ela é possível, tá? É possível pôr uma vírgulazinha antes do i. Mas entenda, não é algo obrigatório, é algo opcional, tá? A vírgula aqui antes do i, nesse caso, ela é facultativa porque o i está conectando orações com diferentes sujeitos, tá? Algumas gramáticas até defendem, né? Até defendem que essa vírgula é obrigatória, mas não é a visão consensual, tá? Não é uma visão consensual, é uma visão muito minoritária e as bancas de concurso elas adotam de uma maneira bem uniforme esse caso opcional de vírgula, né, antes do i,
quando o i está conectando orações com diferentes sujeitos. Lembra o slide anterior, quando é o mesmo o sujeito, né? Quando o sujeito é o mesmo, tá? Quando as orações têm o mesmo sujeito, a vírgula é proibitiva. Quando esse sujeito é diferente, né? O sujeito da primeira oração é diferente do sujeito da segunda oração, essa vírgula é opcional. Ela é facultativa, você põe se quiser. Vamos à tela. Estudou demais o assunto e cometeu um erro bobo. Aqui você tem duas orações de mesmo sujeito, mas compreenda, o i que aqui está, olha só, ele não é um i aditivo, né? Um i aditivo puro, né? Esse i, observe as orações que ele conecta. Ó. De um lado, estudou demais o assunto, do outro, cometeu um erro bobo. Esse i, cara, ele tem valor de oposição. A gente pode trocar até esse i por um mas, né? Um mas adversativo. Ele estudou demais o assunto, mas cometeu um erro bobo. Você tem uma relação de oposição. Então, o que acontece, galera? Nesses casos aqui, ó, em que o i, vamos assim escrever, tá? O i, ele tem valor diferente do valor dele de adição, né? Geralmente, esse i tem valor de oposição, certo? Também de conclusão. Você pode ter situações em que o i tem valor de conclusão, valor de oposição ou de conclusão. São muitas as gramáticas que defendem a necessidade, né? A necessidade, ó, de vírgula antes desse i, tá? São muitas as gramáticas, deixa eu pôr em vermelhinho aqui, deixa-me pôr em vermelhinho, certo? São muitas as gramáticas que defendem a necessidade de vírgula antes do i, perfeito? Muitas. Agora, o que acontece, né? Grande parte é, de certa forma, aí, a visão defendida aqui pelas bancas, tá? A visão defendida pelas bancas, muitas vão tratar esta vírgula aqui antes do i, que tem valor conclusivo ou de oposição, vão tratar essa vírgula como opcional, tá? Essa é a visão que nós observamos em muitas bancas, tá? Em muitas bancas, tá? E muitas bancas também se omitem de entrar nesse vespeiro aí, porque você entende que há aí uma divisão entre gramáticos, tá? Mas a tendência é que as bancas considerem essa vírgula antes do i adversativo, do i conclusivo, a tendência é que elas considerem essa vírgula opcional. Perfeito? Show de bola? E a quinta frase, professor, digo e repito, você é demais. Galera, olha só, eu posso pôr uma vírgula aqui, e aí qual vai ser a justificativa, meu Deus, para essa vírgula aí? Cara, esta vírgula aqui, ela serve apenas para dar ênfase. Quando você diz assim, ó, digo e repito, você está dando ênfase nessa oração introduzida pelo i, né? Então, veja, a justificativa aqui não é gramatical para o emprego dessa vírgula. A justificativa aqui, ó, é no sentido, ó, de se dar ênfase, né? Digo e repito. Né? Você está dando ênfase para a informação e repito, né? Essa vírgula, os gramáticos entendem que ela é uma questão de opção, é uma questão de estilo. Ela é, portanto, facultativa, tá? Você usa essa vírgula se você quiser. Tá? Você não é obrigado. E a justificativa para o emprego dela, ela está ali dando ênfase, né? Para, enfim, a oração que o i introduz, né? Então, esses casos aqui que eu listei, esses três casos, são casos de emprego de vírgula antes do i, ó, facultativos. Tá? Destaque aí para a frase 3, quando você tem orações de diferentes sujeitos, né? E frase 4 e 5, você tem o i com valor de oposição, conclusão, e o i que está ali, enfim, com uma vírgula antes dele, no sentido de se dar ênfase para a oração que ele introduz. Tá certo? Maravilha? Daqui a pouco vamos sumarizar tudo isso, tá? Vamos em frente agora. Mais três frases aí para consolidar esse entendimento, né? De forma bem ampla, bem completa. Olha só, galera, a frase 6. Ele trabalha e sofre e sua e luta e consegue atingir seu objetivo. Você, de fato, aqui reparou uma repetição insistente, né, do i, correto? Isso aí é uma figura de linguagem, moçada, uma figura de construção, conhecida pelo nome de polissíndeto. Polissíndeto. O que é o polissíndeto? É a repetição do síndeto. O que é o síndeto? É o conector, é a conjunção, no caso aqui, o i. Tá?
Então, esse I que está numa construção de polissíndeto, esse I repetido várias vezes, de propósito, né, para criar um efeito de movimento, de ênfase, né? Cara, aqui eu sou obrigado a empregar a vírgula antes do I, tá? Ele trabalha, vírgula, e sofre, vírgula, e sua, vírgula, e luta, vírgula, e consegue, ok, atingir seu objetivo. Essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias, galera. Elas são vírgulas obrigatórias, tá? Quando que vai ser obrigatório vírgula antes do I, moçada? Quando esse I está numa construção de polissíndeto repetido várias vezes, né? De forma intencional. É uma figura de linguagem, uma figura de construção chamada polissíndeto. Olha aqui a frase 7, né? A empresa e seus funcionários, consequentemente, sofrem com a crise. Ó. Na verdade, o que você tem aqui? Ó? Vou pegar o marca-texto. Você tem a oração base. Ó. A empresa sofre com a crise. E você tem esse elemento aqui no meio, essa oração aqui no meio, que ela está intercalada. Ela está intercalada. Ó. Ela não faz parte do sujeito. Ó. O sujeito é a empresa. Né? A empresa sofre. Aqui está concordando com a empresa. Aqui nós temos o que nós chamamos de oração intercalada. Oração intercalada. A oração intercalada, ela rompe, né, a sequência natural da construção, né, ela se interpõe nessa sequência natural, ela deve ser isolada ou por travessões ou por vírgulas, né? Então você vai ter uma vírgula depois aqui de empresa, antes do I, e depois de consequentemente. Mais uma vez, essas vírgulas aqui, elas são obrigatórias. Por que elas são obrigatórias, né? Porque elas estão isolando uma oração intercalada, também chamada de interferente. Essas duas vírgulas poderiam muito bem ceder lugar a dois travessões, né? Um travessão antes do I, um travessão depois do consequentemente, beleza? E a frase de número 8, essa frase é muito interessante, porque olha só, Corinthians perde atletas e jogo e racha fora de campo, tá? Galera, olha só, se eu deixar do jeito que está aí, o que eu posso entender? Eu posso entender o seguinte, o Corinthians perdeu atletas, ele perdeu jogo e ele perdeu um racha que foi realizado fora do campo. Ele perdeu essas três coisas, atletas, jogo e o racha que foi disputado fora de campo. Não é esse o entendimento que eu quero ter, tá? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uso de uma vírgula com uma missão muito nobre. Essa vírgula aí, antes do I, ela tem uma missão muito nobre. Qual é a missão? A missão é a seguinte, é eliminar essa vírgula aqui, ó. Ela tem como objetivo, né, ó, corrigir aqui, meu Deus, o que foi que eu escrevi? Ela tem como objetivo eliminar, certo, uma ambiguidade. Eliminar uma ambiguidade, certo? Ó, porque com essa vírgula fica claro agora o que eu quero dizer. O Corinthians perdeu atletas, perdeu o jogo e fora de campo o time rachou. E fora de campo o time rachou. Tá? Sem a vírgula, o que eu entendo? Que o Corinthians perdeu atletas, perdeu o jogo e perdeu um racha fora de campo. Não é esse o entendimento que eu quero dar. O entendimento que eu quero dar é que o Corinthians perdeu atletas, perdeu o jogo e fora de campo o time rachou. O time rompeu a relação, enfim, ficou desestabilizado, ou seja, fora de campo ele rachou. É esse o entendimento que eu quero dar. Então esta vírgula aqui, qual é a finalidade dela? Ela está aqui empregada no sentido de eliminar uma possível ambiguidade. Nesse caso, a vírgula antes do I, ela também é obrigatória. Ela também é obrigatória porque ela se presta a eliminar uma ambiguidade. Moçada, muitos casos, né? Muitos casos, o que eu fiz? Ó? Eu sumarizei todos esses casos ó, nesse mapa mental aqui. Nesse mapa mental, vamos lá. A vírgula é proibitiva antes do I quando os sujeitos das orações conectados pelo I são iguais. Né? Quando o I conclui uma enumeração, destaque nesse caso aqui ó, dos sujeitos iguais, muito destaque aqui, tá? Muito destaque. Os casos facultativos, ó, destaque nesse caso aqui quando os sujeitos são diferentes, beleza? E os casos obrigatórios, quando ocorre polissíndeto, quando você tem uma construção intercalada, quando se quer desfazer uma ambiguidade. Repare bem nos dois casos que eu destaquei. Eles são os mais cobrados em prova, destacados em amarelo. Meus amigos,
Essa foi a dica do dia, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.